Pedir para a senhora se apresentar, por favor. Bom, eu sou Maria de Lourdes Viana Lira, historiadora, com formação em História na Universidade. Eu sou pernambucana, então minha formação foi na Universidade Federal de Pernambuco, a graduação, a pós-graduação na USP. Fui orientada pelo Sérgio Buarque de Holanda, meu grande professor, e fiz o mestrado nos velhos anos de 1970. Eu sou a 9ª mestra em História do Brasil, na USP, ou seja, no Brasil. E fui para Paris, onde eu fiz doutorado na Sorbonne, na Terre de Paris, na questão da formação do Estado Nacional. Então, eu sou especializada nesse tema que vocês me pediram para conversar. E fui professora durante muito tempo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou aposentada agora. Já escrevi livros, artigos produzidos, editados no Brasil e no exterior. O seu artigo Memórias da Independência, ele é muito citado em várias entrevistas que a gente fez, ele é assunto recorrente. E você diz nesse artigo que os historiadores que estudaram o Brasil na primeira metade do século XIX, eles ficavam muito intrigados com a ausência de documentos de registros sobre o 7 de setembro de 22. Nesse dia como sendo a data da proclamação da República. Tem algumas datas que poderiam ser consideradas a data da independência, o marco da independência, como a coroação do Dom Pedro, ou a outorgação da Constituição de 24, ou o Tratado de Paz com Portugal. Por que o 7 de setembro de 22 foi escolhido como essa data da proclamação? Uma bela pergunta. E foi esta pergunta que me levou a escrever esse artigo, que foi para a apresentação de um colóquio de historiadores da ANPU em São Paulo. Porque quando eu fiz a pesquisa para o meu doutorado, que foi sobre a centralização, era um tema que me interessava, a questão. Eu faço análise de história política. E como o meu mestrado foi sobre o imposto dos dízimos no período colonial, então me interessava saber a questão tributária, que também era um tema pouco analisado. Daí eu fiz uma pesquisa de anos para escrever a tese de doutorado. E nessa documentação que eu examinei, que eu explorei, eu não vi referência ao 7 de setembro. E me convidaram logo depois, poucos anos depois, um momento, eu acho que como eu sou professora, eu vou na cronologia. E para vocês entenderem por que eu cheguei ao 7 de setembro, é interessante eu contar os meus questionamentos e dentro da historiografia. E o tema, a independência do Brasil, é um dos temas mais visitados, mais analisados, mais explorados pelos historiadores e pela historiografia brasileira. No entanto, é um tema que ainda não se respondeu com precisão, com clareza, a razão da unidade territorial e como foi o processo de identidade nacional. São questões básicas para nos entendermos quanto brasileiros. Daí a minha busca para ver como foi a formação do Estado e com atenção à questão tributária. E a minha tese, que se chamou, vou dizer em português, Centralização, Política Fiscal e Império do Estado brasileiro, eu defendi na França, e o presidente da minha banca, que é um grande historiador
francês, já morto hoje, Pierre Vilar, um dos mais conceituados, ele perguntava por que império? A primeira pergunta, para mim, foi tão estranha. Por que império? Eu falei, Messier. Ele disse, sim, você fala que o império brasileiro e por que o Brasil ficou império. Era o único da América, do Novo Mundo. Fui muito bem na arguição, tirei nota máxima, fiquei toda feliz, voltei para o Brasil. E eu tinha que colocar essa tese, esse texto, que são não sei quantas páginas, quase 500 páginas, em português para poder editar. Mas, como aquela pergunta que dominou a discussão da minha tese da defesa, por que império, eu tinha que procurar saber por que império. E aí eu caí nessa questão do livro A Utopia do Poderoso Império, que quando eu fiz essa pesquisa durante 3 anos, ela ficou tão grande que não dava para ser a introdução da minha tese. O que aconteceu? Eu publiquei o livro em 94 e jamais publiquei a tese, que ainda hoje resta em francês. E é necessaríssimo ver a questão tributária, que hoje está em voga, né, com essa discussão sobre outra reforma, e ela é a origem da centralização política e administrativa necessária à formação de um império. Então, vem a questão do império. Mas, quando a gente estuda história, e nos livros didáticos, e a historiografia brasileira, que começa a ser escrita na segunda metade do século XIX, sobretudo pelo Weinhagen, que é o pai da historiografia, Pereira da Silva e muitos outros, eles analisam, eles entendem a independência como um fato que ocorreu no ano de 1822, e foi proclamada às margens do rio Ipiranga pelo Dom Pedro. Só que a forma como ela explica, ela deixa na memória nacional, não atende aos questionamentos posteriores. Então, nas datas de celebração, que é quando os historiadores se debruçam, né? 50 anos, 100 anos, 150 e 200 anos agora, que essa historiografia, essas versões que foram escritas, começam a ser repensadas, questionadas, e por que isso, e por que aquilo, né? Estamos agora num momento rico de desenvolvimento da historiografia, porque está se estudando os movimentos locais e saindo dessa visão do 7 de setembro. Bom, o que é que eu fiz? Como eu procurava, antes do 7 de setembro, eu procurava, conjunto, a questão do império, eu encontrei um documento do final do século XVIII, que é um discurso no Conselho de Estado da coroa portuguesa, do Dom Rodrigo de Souza Coutinho, um português ministro de Dom João, do então regente Dom João VI, dizendo que Portugal estava num momento de fraqueza, a guerra da Europa, etc., que o futuro de Portugal era o Brasil. Que a união de Portugal com o Brasil seria a formação de um poderoso império. Esse é termo textual. Aí história é assim, você pega uma data e vai recuando no tempo a quando é que começa. Aí encontro
no início, isso é 1798. Aí eu vou para 1700, no início do século XVIII, na época do Dom João V, um ministro do Dom João V dizendo, aconselhando o rei de Portugal a se transferir para as suas possessões da América, porque Portugal era apenas uma, ele diz isso, era apenas uma orelha de terra. E a riqueza da nação portuguesa, do Império Português, estava no Brasil. Um parêntese. A gente tem que saber também que o Brasil era a única possessão colonial portuguesa explorada. As outras eram empórios comerciais de troca. Escravos e de produtos. Muito bem. Então, você vê que é uma ideia antiga. É uma consciência da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, da dependência da riqueza do Brasil. Recuo no tempo e vou ao padre Antônio Vieira, que escreveu O Quinto Império do Mundo. Portugal há de ser o quinto império do mundo, maior do que o Império Romano, do Império Persa, etc. Por quê? Toda vez que Portugal estava na dianteira da Europa pelos descobrimentos. E ele foi ocupando empórios, tomando empórios da China, na Ásia, na África e na América. Mas, com as guerras internas, ele foi, e com a morte do rei, olha como eu vou atrás, desculpa, mas tem que dizer assim, a morte do Dom Sebastião, teve a guerra a União Espanha-Portugal, a Guerra da Restauração, a Inglaterra entra e ajuda financeiramente a Portugal, tomando as suas possessões, a ajuda. A contratação diplomática. Portugal foi perdendo terreno e foi ficando dependente da Inglaterra. Daí, ele depender exatamente do Brasil, onde ele tinha dividido em capitanias, né? Feito um acordo com os grandes, os homens ricos de posse de Portugal, que eram poucos, mas como colonizar esse território, essa América portuguesa? Esse é um ponto. O outro ponto é que, em 1822, se fala que o Brasil, e o 7 de setembro dá essa ideia, que o Brasil, como um todo, disse amém a São Paulo. Que história é essa? São Paulo não era tão importante para ser, e não existia uma unidade territorial. E uma coisa que ainda hoje é pouco dita, e nos manuais escolares não é dito, que a América Portuguesa eram duas. Era o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, primeiro, depois do Grão-Pará e Maranhão. Isso desde o século XVII. Então, quando hoje os novos historiadores estão estudando o Norte queria, como que o Norte aderiu ao Sul, que antigamente o Norte, Nordeste também estava encaixado como Norte. É como se o Brasil fosse o todo, e não é. Não existia nenhuma comunicação entre as antigas capitanias hereditárias, que depois ficou capitanias reais. Inclusive, havia proibição de passagem de uma administração para outra. E não existia intercomunicação marítima. As comunicações eram Belém, Maranhão, depois Belém, Lisboa, Lisboa,
Pernambuco, Pernambuco, Lisboa, Lisboa, Bahia, Bahia, Lisboa, Lisboa, Rio de Janeiro, Lisboa. Quer dizer, não havia uma unidade administrativa, nem econômica, nada. Isso em 1808, até 1808. Então, qual é a grande mudança revolucionária, extraordinária? Foi uma corte europeia transferir todo o seu aparato de governo, inclusive a família real, para a sua colônia. E o que é que a gente aprende nos manuais? A vinda da família real. Olha só como muda. Se eu digo a vinda da família real, o peso é um. Se eu digo a transferência da corte monárquica portuguesa para o Brasil, é outra. Para vocês terem uma ideia, esta cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, ficou, a partir de 1808, centro de todo o império colonial português, com domínio à África, à Ásia e Europa. Então, o Rio de Janeiro, por que é uma metrópole? Era cosmopolita naquele tempo. Portugal, entre 1808 e 1822, ficou colônia de Portugal, do Brasil. A historiografia chama inversão colonial. E tudo isso fica numa discussão acadêmica. Ela precisa sair para o grande público, para as novas interpretações, para que vejamos como a nossa história se diferencia da história das colônias espanholas na América. Então, quando tem a guerra... Eu estou indo muito rápido, tá bom? Está clara? Claro. Quando tem a guerra na Europa, napoleônica, o que é que acontece? Dom João VI era dependente da Inglaterra. A França queria ocupar Portugal, destronar o rei, como destronou da Espanha. E aquela velha ideia que vinha lá desde o padre Antônio Vieira, atravessou o século XVIII todo, metade do XVII, XVIII, ela toma corpo. Chegou a hora de executarmos esse velho sonho de formar um poderoso império que uniria os dois lados do Atlântico. É por isso que se diz que Dom João VI, ao invés de ser aquele gagá que só comia frango, ele foi um grande estrategista e que passou a perna, tirou o tapete do Napoleão. Porque se ele tivesse ficado, Napoleão tinha conseguido fazer o bloqueio continental da Inglaterra e tinha vencido a guerra. Então, a importância do Brasil se coloca na geopolítica, no centro do mundo, absolutamente. Uma coisa interessante para a gente ver como a história do Brasil, a partir de 1808, muda. O grande historiador Sérgio Buarque de Holanda tem um texto fantástico em que ele diz 1808 é a segunda descoberta do Brasil. Por quê? Porque, como Portugal era pequeno, não tinha gente nem condições de colonizar essa imensidão de terras que lhe pertencia, que era chamada de América Portuguesa, dividida em duas porções, ele fechou as portas do Brasil ao mundo. Para você ter uma ideia, quando o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, 1770 e poucos, lembro exatamente quando, mas é por aí, é um pouco antes da independência dos Estados Unidos. Ele aconselha o rei de Portugal fazer uma mudança de domínio, porque
as colônias inglesas da América do Norte já estavam em ebulição, de fazer um contrato de uma relação de cooperação entre a metrópole e as colônias para evitar a independência. O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, não houve tempo de seguirem o que o Adam Smith, e lá ele diz assim, as colônias inglesas não têm tanta potencialidade contra as colônias portuguesas. O Brasil é que é a riqueza. E já era. Então, Dom João, ou a coroa portuguesa, fechou, proibia a edição de livros, né, sobre o Brasil. Ninguém conhecia, o mundo não conhecia a América portuguesa. Conhecia muito a América espanhola e a América inglesa, mas a América portuguesa era fechada ao mundo. A chegada da corte, primeiro na Bahia e logo depois no Rio de Janeiro, abre as portas ao mundo comercial, porque abre os portos, e abre a chegada. E estava a Europa inteira querendo conhecer essas potencialidades que eram decantadas pela riqueza do ouro, das pedras preciosas, mas não se conseguia chegar aqui só através da Inglaterra. São pontos que eu estou querendo mostrar a importância política no mundo que se colocava o Brasil. Por quê? Porque hoje estamos atravessando um momento, não vamos comparar, mas sempre é bom fazer essas pontes para nos entendermos enquanto nação. Mas, até então, não se falava o Brasil, era o Estado do Brasil, o Estado do Grão-Pará do Maranhão. Os brasileiros, não existiam os brasileiros, era o paulista, o fluminense, o pernambucano, o baiano. Não havia, para sintetizar, não havia uma unidade territorial, administrativamente, nem uma identidade desse povo para justificar que o 7 de setembro foi um grito do imperador, do futuro imperador, às margens do rio Ipiranga, que São Paulo não era uma província, não era ainda. Até a questão da província, nós éramos capitanias. A diferença aí entre a terminologia é importante, como hoje, né, tudo você quer com a mídia. Então, você muda a terminologia, muda o conceito e muda a interpretação da população sobre as questões. Dom João se instala no Rio de Janeiro, a corte toda, porque ele trouxe todos os ministros. Lisboa ficou administrada por um interventor inglês. A população acéfala. E por questões políticas de seu tempo, ele não disse que estava transferindo ao povo. No manifesto, ele diz, eu estou indo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, enquanto as tropas francesas ocupam o reino, dando a ideia que um dia voltaria. E não era essa a intenção. Quando se dá a independência, que ele é forçado, eu estou pulando muito, mas espero que vocês entendam esse coisa. Ele, quando se instalou aqui, teve o final da guerra da Europa, o Congresso de Viena e a divisão, redistribuição da Europa no pós-guerra. Portugal, que tinha tido um papel importante, não tinha vez, porque era pequena. Então, era importante a corte portuguesa se colocar como uma potência. Dezembro de 1815, vem uma carta régia que transforma o Brasil em reino.
unido a Portugal. Até então, entre 1808 e 1815, ficou um hiato. O Brasil, de fato, independente, não era mais colônia, melhor dizendo, e que é uma situação que é oficializada em 1815 com a carta dizendo que o Brasil é reino. São transformações políticas imensas e que a historiografia tradicional, essa que começou a ser escrita na segunda metade do século XIX, ela não realça isso, ela omite. Para vocês terem uma ideia, o primeiro evento, o primeiro colóquio, congresso, seja o que for, reunião acadêmica, que aconteceu comemorando 1815, foi agora nos 200 anos de 1815, quando Portugal, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual eu faço parte, se uniu a Portugal para fazermos um colóquio internacional discutindo essa questão. Não interessava a Portugal que fosse dito que ele ficou um tempo colônia do Brasil, apesar dos jornais da época dizerem isso, os políticos da época, mas a historiografia silenciou. 2015, que nós estamos dizendo ao mundo, à academia, que nós não o nosso processo de independência completamente diverso das independências coloniais. Por quê? A historiografia não diz isso. Porque interessava a essa elite que escreveu ao Instituto Histórico e Geográfico, do qual fazia parte Varnhagen, o Pereira da Silva, Melo Moraes, etc., era do Instituto Histórico. O Instituto Histórico tinha sido fundado, é outro pulo, hein? Em 1838, na véspera da coroação do Dom Pedro II, que oficializou 3 instituições. Colégio Pedro II para educar os jovens, o Arquivo Nacional para guardar a documentação, o Instituto Histórico para escrever a história do Brasil. 1838. Vem 1840, o imperador menino toma posse, etc., e aí começa-se a pensar e escrever a história do Brasil. Varnhagen escreve nos 1854, que ele começa a escrever. Quando ele começa a escrever, entre 54 e 56, ele silencia a Revolução de 1817, em Pernambuco, dizendo que se não fosse a sua consciência de historiador, ele nem ia falar, porque aquilo não foi... Apesar dele dizer revolução, ele diz não foi revolução, foi um motim. Por quê? Porque estávamos em pleno desenvolvimento do Império, né? O segundo reinado de Dom Pedro II, interessava consolidar a unidade desse território que não estava. Que o período de 1830, né, a década de 30, foi cheia de revoltas que a historiografia apelidou de separatista. Não eram revoltas separatistas. Toda a elite brasileira, os grandes proprietários, os pequenos proprietários, a população, endeusava a corte. Queria o sistema monárquico, porque o exemplo das repúblicas que estavam sendo organizadas na América Espanhola era cheia de guerras. E nós éramos aquela... Tinha feito uma independência sem guerra. Todo mundo que quis a independência era paz completa, o que não era. Mas a historiografia
para consolidar essa ideia de unidade, chamou as revoltas regionais de separatistas. Por quê? Porque a questão central desse grupo das três províncias, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, porque São Paulo e Minas usufruíram da instalação da corte. Comércio, linha, tudo vinha para quê? E o resto do Brasil, que antes era capitania, entre 1808 e 1822, ficou sem saber se era capitania, se era província, porque em 1815, quando ele levou o Brasil ao reino, ele tinha que ter definido essa mudança administrativa, ele não fez. As capitanias, as regiões ficaram sendo governadas militarmente pelo capitão-general nas principais e os capitães-mores nas secundárias. Quando é que muda? A grande ponto foi agosto de 1820, com a Revolução Liberal no Porto. Por quê? Os portugueses tinham ficado lá, esperando o rei que não voltava. Os franceses foram expulsos já em 1815, já não tinha francês. E eles, sob a intervenção de um inglês, os grandes comerciantes do Porto se reuniram e resolveram, então, a revolução, sob o ideal liberal, transformar a monarquia absolutista numa monarquia constitucionalista, que era o sonho, tanto em Portugal quanto no Brasil. Daí é esse o ponto de 1820, 1821, que as novas províncias, elas só são chamadas no documento de província com a convocação dos deputados regionais às cortes liberais, porque Portugal está naquela coisa. Eles querem uma monarquia constitucional liberal para eles, mas querem que o Brasil retorne à condição de reino submisso, nem de reino, de uma província submissa. Aí é a guerra da independência. E diferente, porque enquanto no modelo usual de independência era uma luta entre colônia contra metrópole, aqui não. Nosso início foi união, colônia-metrópole. Entendeu a diferença? E em 22, quando os brasileiros assumem a condição de cidadão com a eleição para a representação nas cortes, eles começam a ver, sentir o que é a participação política e por que Pernambuco toma uma dimensão grande. Ela tinha tido a Revolução de 17, a corte aniquilou. Entre 17 e 20, eles ficaram, os líderes todos foram massacrados, mortos, ou os outros na cadeia, na masmorra. Com o ato liberal, foram libertados. E são esses ex-revolucionários que são eleitos para as cortes como deputados. Então, vem gente de cabeça, Frei Caneca, Cipriano Barata, muita gente importante que vai querer o quê? Uma independência com autonomia. Império, sim. Essa é a minha tese. Império, sim, mas não centralização política.
a discussão política, a partir daí, se dá nessa luta, a Corte do Rio de Janeiro contra a Assembleia Constituinte de Lisboa, as demais províncias do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, simpáticas, Nordeste hoje, porque era tudo Norte, as Cortes de Lisboa, porque eram liberais, e a Corte do Rio de Janeiro não dizia nem sim nem não, porque o José Bonifácio, o patriarca da independência, era um ilustrado, é o pensamento ilustrado, a ilustração, naquele período do século XVIII, né, que eles queriam uma abertura política, mas o fortalecimento da monarquia absolutista. Então, esse Brasil tinha que ter uma Constituição, mas não tão descentralizada. Por quê? A centralização era fundamental para confirmar a unidade territorial, a grandeza. E só seria grande e poderoso se tivesse grande extensão de terra, senão não era império. Essa é a tese que eu defendo, que as minhas pesquisas demonstram e que precisa ser incorporada para evitar essa coisa. É o grupo de Ledo, é o grupo de José Bonifácio, são diversos, mas tem cisões, são grupos diversos sobre a ideia de liberdade do cidadão, da atuação do cidadão. Então, não, estava aqui me perguntando... Isso. Diante dessa aula até agora maravilhosa, uma coisa que para mim não é totalmente clara. Quando você fala que essas províncias queriam o império, sim, mas não essa centralidade, eu não consigo entender exatamente o que eles queriam. Como seria esse modelo que eles estavam desejando, então, nesse momento? A centralização, ela pode ser econômica, jurídica e administrativa. Jurídica e administrativa junto, né? Então, o que é que as províncias queriam? A autonomia para definir as suas necessidades locais. E o império centralizador, ele queria decidir tudo que era, ficar como era um pouco no período colonial. Ia todas as rendas para o ultramarino, né? E o rei definia o que precisava cada local. Isso é um problema, é uma estrutura de poder que ainda permanece, em parte hoje. No governo Sarney, quando houve a reforma tributária e que se tentou retirar um pouco, flexibilizar o poder de decisão política, de autonomia política para definir o que o município e o Estado precisa, o presidente veio à televisão e o Brasil vai ficar acéfalo. Não dá. Eu, conversando com uma pessoa do Ministério, falou assim, se a gente deixar esse poder isso anos 80, né? Se deixarmos o poder de decisão para os governadores e os municípios, eles vão ficar mais fortes do que nós. Porque a mentalidade centralizadora permanece. Como permanece a desigualdade social vista como natural. Eu morei muito tempo na Europa, me criei aqui, nasci aqui, mas como eu morei um tempo lá, a gente entra noutra situação. Quando eu voltei, a coisa que mais me chocava era ver o pobre, o esmolé, como a gente diz, deitado na rua, a população de rua. E a gente passava por cima e não dava atenção.
Aos poucos, eu fui acostumando, aceitando uma situação inaceitável. Esse é o brasileiro. E por que o brasileiro assim? Pela estrutura de poder que foi formado. O escravo é necessário para desenvolver o Brasil, o produto e a igualdade. Olha só, até pouco tempo, os prédios tinham entradas diferenciadas. Eu moro num prédio que ainda tem elevador de serviço. Meu filho mora num prédio novo que não tem mais. Tem o elevador, mas não tem uma porta de serviço, só tem uma porta de entrada. São sinais pontuais da estrutura. Quando se diz que o racismo é estrutural, centralização é estrutural, o poder do executivo, que agora está em discussão do executivo, do legislativo, entendeu? Percebeu qual é a diferença, o que é que acha? Quando eu fui estudar a centralização, eu fui nos manifestos da Farroupilha, da Federação do Equador, e todos diziam, nós queremos o Dom Pedro, mas não um Estado centralizador, um império centralizador. E o império, por si, é centralizador. É tanto que, em 1830, quando houve muita reação ao Dom Pedro, aí é outra questão, Dom Pedro I saiu, abdicou, foi embora, a grita pela descentralização do poder era grande. E o que é que eles fizeram? O Congresso Nacional da época se reuniu e elaborou uma lei que se chama Discriminação das Rendas. Uma lei de discriminação das rendas. Simplesmente classificou o que era renda imperial, o que era renda provincial. Todos os produtos que tinham mais peso ficaram definidas para o imperial. E os de menos peso, o imperial. Então, 2 anos antes do ato adicional de 1834. 32 define quem tem mais recurso. 34, eles criam uma Assembleia Legislativa provincial. Eles tinham autonomia de definir, mas não tinha recurso para executar. Vê como é sutil, para a gente perceber como é sutil hoje as discussões que são realizadas, acreditando na desinformação, né? Eu acreditava tanto que, quando viesse o aumento da comunicação, a população saía, porque o grande proprietário de terra, o grande industrial, era o intermediário para filtrar as informações gerais para o povão. Chegamos hoje as redes sociais que estão chegando ao povão de uma forma atabalhoada que não está politizando nada. Voltando para o 7 de setembro, que você estava falando essa trajetória de como você foi fazer o seu percurso para ir mergulhar nessa pesquisa, para chegar nessa ideia de onde surgiu esse 7 de setembro, então seria legal retomar esse caminho. Retomar esse caminho. É isso que eu digo, a dificuldade minha. E como é que eu vou falar tanta coisa? Você vê que eu pulei muito daqui, dacolá, para ver se vocês entendem. Então, eu fiz a tese, fui procurar a ideia de império, destrinchei essa ideia de poderoso império, que chega até hoje, o orgulho que nós temos, nós somos um país de dimensões continentais. É bom? Entendeu?
Então, são questões para colocar na balança. Ninguém vai agora querer que o Brasil perca um pedaço, não, mas criar uma estrutura equitativa de poder. Visto isso, eu fui para a questão do 7 de setembro. E aí eu fechei. Por quê? Quando o Dom Pedro, quando a historiografia escreve, tradicional, escreve uma versão que fortalece essa ideia de unidade, objetivamente para consolidar essa unidade nos anos 50, segundo reinado, que tem que ser fortalecida, eles querem apagar essas reivindicações, esses movimentos de reivindicação local. A imagem do Dom Pedro, que é do quadro que chama Independência, né? Cadê o meu livro? Tem o título do quadro da Independência, que é o pintor da corte. Ele mostra o quê? Uma ideia de Dom Pedro aclamado pelo povo. E quando foi definido, o Ives colocou a questão das datas, né? Então, não foi São Paulo. Eu percebi, com a ausência das informações dos jornais, Dom Pedro chegando, o jornal dizendo que ele chegou, e não falando do 7 de setembro. Tem um manifesto aos paulistas que ele diz essa terra em que eleva a ideia de independência ou morte. Ele fala, esse slogan independência ou morte já vinha, né, nesse contexto. Mas ele disse, eu vou para o Rio de Janeiro para discutir em corte. E aí, o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque eram as câmaras municipais os órgãos, né, de política, define que o Dom Pedro será aclamado como imperador constitucional do Brasil por unânime aclamação dos povos. Por unânime aclamação dos povos, é uma bandeira liberal. O povo que aclama. Quando Dom Pedro escreve ao pai dizendo, eu fui aclamado imperador pelo povo, a discussão nos bastidores da corte é enorme. Nós não somos uma república. Isso é um slogan republicano. E aí, eles definem que é 12 de outubro que ele será investido, mas coroado em 8 de dezembro. E tem um decreto real em que define o título Império do Brasil, e não mais Reino do Brasil. Define que o 12 de setembro é a data da criação do Império, a data da aclamação do imperador e a data oficial de contagem dos anos. A partir do 12 de outubro de 22, é o primeiro ano do Império, do Brasil Imperial. Ou seja, está ali, oficialmente, tudo escrito que é 12 de outubro. Quando teve, no ano seguinte, a abertura dos trabalhos da Constituição, da Assembleia Constituinte, Dom Pedro
teve uma discussão enorme se Dom Pedro entrava com a coroa na mão ou coroado, porque coroado, ele era o povo que tinha dado a coroa, ele termina entrando com a coroa na mão, porque o povo... Ou seja, isso são simbolismos muito importantes na época e que tinham que ser atendidos para ir formando essa opinião. Só que na discussão de reconhecimento da independência, que Dom João quer ser também imperador, porque é ele que passa a soberania, aí a soberania não é o povo, não é o povo soberano que aclama o imperador. Aí uma discussão que o meu artigo tem tudo isso. Aí vem os ingleses intermediando essa discussão, termina por concluir. Então, tem que tirar. Eu estou deixando bem de coisa. Tira esse título de por unânime aclamação dos povos, porque não bate com a realidade. E é o que o quadro vai dizer em 44. Você vê como é distante os anos, né? Mas a questão está ali no cenário da política. Como fica o título do imperador? Foi para lá, tira aqui, Sua Majestade Imperial. De por unânime aclamação dos povos, simplesmente Sua Majestade Imperial. E assim ficou. Você estava falando agora também do quadro do François Moreau, que é o quadro de 1944, e a gente conhece dois quadros que são bastante emblemáticos de representação da cena da independência do Brasil, que é esse quadro de 44 do Moreau e o quadro de 88 do Pedro Américo. Pois então, esse do Moreau atende à conjuntura inicial dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30, que é Dom Pedro foi aclamado imperador. Mas nesse íntere, o Dom Pedro foi forçado a abdicar Aí, bom, eu tenho que ver. O que é que houve? 24, houve uma reação grande à centralização do poder que Pernambuco e as províncias vizinhas absolutamente não aceitaram a forma autoritária, sobretudo, o Brasil todo reagiu, mas, sobretudo, as províncias do Norte, hoje Nordeste, não aceitaram o fechamento arbitrário da Constituição, da Constituinte. E qual foi o motivo? Foi definir na Constituição os limites do Império e definir a questão da centralização, porque os deputados queriam a autonomia do poder de decisão. Dom Pedro, vendo isso, fechou. Juntou os auxiliares e redigiram um novo texto constitucional e, para ter validade liberal, teria que ser aprovada pelas câmaras municipais. Só 2 câmaras reagiram. A de Itu, em São Paulo, mas simplesmente, muito assim, não sei, mas assinaram. Tinha que ser assinado por todas as câmaras. A Câmara de Olinda e Recife não assinou. O relator, a gente pode dizer hoje relator, era o Frei Caneca, que tinha sido um revolucionário de 17, que era um grande baluarte da descentralização do poder de decisão, acusou que o texto constitucional retirava a possibilidade de autonomia e, sobretudo, retirou o artigo que definiu os limites do Império. Significava o quê? Que Dom Pedro previa a futura reunificação da unidade luso-brasileira. E isso não podia. E aí,
a Assembleia Constituinte definia eleição para os administradores provinciais, os governadores das províncias. A Constituição outorgada definia que os presidentes de província não seriam eleitos e sim nomeados pelo imperador. Centralização. E, nesse íntere, Pernambuco já tinha eleito o seu presidente de província. São dois nomes bem próximos, Manuel Paz de Andrade, que era um liberal bem aceito e tinha sido eleito pelo voto presidente da província. Dom Pedro nomeia o Francisco Paz Barreto. Olha, Manuel Paz de Andrade e Francisco Paz Barreto. Eu demorei a botar esses dois nomes na cabeça. Bom, que era a favor do Rio de Janeiro. Daí o Manuel Paz de Andrade, junto com o pessoal do Ceará, os Alencar, Bárbara Alencar, todo aquele pessoal, Piauí, Maranhão, porque tinham um interesse, era gente do algodão, era gente mais desenvolvida, mais evoluída, decretaram a Confederação do Equador. E o Manifesto da Confederação do Equador não é uma coisa separatista, não é um movimento separatista, como a historiografia diz, como nem os outros, porque ele chama, como 17, também 24, convoca as demais províncias a se unirem a nós, para apoiar esse modelo de independência. Aí são dois modelos de independência, de Estado independente, colocado em pauta. Quem levanta isso, está no livro dele, e o Sudeste reage muito, é o grande historiador, diplomata, historiador Evaldo Cabral de Melo, a outra independência. Quando ele publicou esse livro, faz uns 10 anos, aqui reagiu. A historiografia atual reagiu. Quando se fez o Congresso Internacional do Instituto Histórico, em 17, 200 anos da Revolução 17, a grande discussão entre nós, historiadores, sabe qual foi? Foi revolução ou não foi? Por quê? O Varnhagen dizia que não foi, para não tirar a força da unidade. Eu fiz um inteirinho aí para explicar essa coisa da ideologia e do quadro do Morro, que é bonito. Mostra uma confraternização do imperador pelo povo, o plano é um só, Dom Pedro está no meio do povo, com o chapéu, tirando o chapéu para saudar a população. Não tem arma, tem um soldado perto dele, tem jovens, tem velhos, tem crianças. É um quadro de confraternização entre o povo e o imperador. Esse quadro é praticamente desconhecido, eu que botei ele no meu livro em 94, agora todo mundo está colocando, claro. E deve colocar, e deve dar atenção a isso. Está no Museu de Petrópolis, uma sala belíssima do Museu de Petrópolis. Passa-se o tempo, Dom Pedro II solidifica o Império toma projeção, é endeusado por todos, aplaudido por todos, e aí, em 48, sei lá, um momento ali dos anos 40, se discutiu 7 de setembro. Daí apareceu um testemunho, um texto do padre Belchior, que era primo
do José Bonifácio, que tinha acompanhado a viagem de Dom Pedro em agosto, setembro de 22. E ele descreve a cena do Grito do Ipiranga. O Melo Moraes, que é um outro historiador dessa velha guarda, ele faz um questionário e manda para 2 outros acompanhantes de Dom Pedro, um dos quais o irmão da Marquesa de Santos. E eles confirmam e traçam o cenário do Grito de 7 de setembro. E os paulistas todos tomam para si São Paulo em ascensão pelo café. Então, é a conjuntura propícia a construir o museu, a encomendar um quadro do Pedro Américo, que está em Paris. Ele escreve que um quadro não precisa ser tão fiel à realidade. Ele tinha que botar Dom Pedro no morro, ali naquela região não tem morro. Ele escanteia o povo, tira o povo da cena, põe um carroceiro que olha espantado e um proprietário de terra que está lá no cavalo também, mas assistindo a cena. Dom Pedro engalanado com a guarda. Dizem até uma cópia de um quadro francês, etc. Mas é esse quadro que ficou na memória nacional. E na minha época de colégio, todos os cadernos escolares traziam esse quadro. Esse quadro eu sei de cor e salteado, porque eu olhava ele todo dia nas minhas anotações de escolares. Percebe como é que se escreve história, como é que se faz, que agora a televisão faz, né? Mudando nomes e transformando movimentos, dando uma outra feição. E o colar, que é outra imagem. Esse colar foi muito interessante. Eu estava em Paris, eu vim ao Brasil, fazendo pesquisa para minha tese de doutorado. E minha tese, como era a centralização política e fiscal, sobretudo, eu tive que ler todos os relatórios dos ministros da Fazenda, dos relatórios dos presidentes de província e tal. E via a riqueza e como foi a reação e qual era, na balança comercial, quem era mais importante, as províncias que eram mais importantes, que não era e tal. Defendi minha tese, voltei para o Brasil e em 87, eu não lembro exatamente, houve uma exposição rica, importantíssima, no Paço Imperial, dos Portugal e Brasil. Acho que ainda foi no governo Sarney, que tinha muita relação, e fizeram essa exposição. Que eu chego, numa das vitrines da exposição, está o colar de ametista, que é famoso, foi presente do Dom Pedro, a Marquesa de Santos, e aquele colarzinho numa caixa de veludo já gasto, e o colar encaixado, sabe? Que eu olho a esfera armilar, a distribuição das províncias, nome de província. Eu estava com meu marido e meus filhos, falei, gente, é o retrato do Brasil. Quando eu vi, estava eu tão entusiasmada olhando o colar, que formou-se um grupo para ver. Aí eu corri em Petrópolis para ver, porque estava lá, que era do Museu Imperial.
Ninguém sabia. Ele estava lá e veio, por acaso, para a exposição. O presidente do museu, o diretor do museu, era o Américo não sei que, Lacombe, um dos Lacombe. Aí eu fui perguntar a ele, pedir a ficha catalográfica. Aí o senhor diz assim, um colar que reza a tradição pertenceu à Imperatriz Leopoldina. E aí? Reza a tradição. Porque a tradição é que os Guinle compraram muitas joias quando caiu o Império, e aí depois doou quando foi fundado o museu. Olha, eu passei anos fazendo levantamento no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, porque tem os livros de tudo que entra, e não encontrei referência ao colar. Mas o colar está lá, existe. Daí, eu usei como conclusão do meu livro, A Utopia do Poderoso Império, o colar, porque é a metáfora perfeita do império. E se pertenceu a Leopoldina, mais ainda. Por quê? Dom João VI, que é descrito na historiografia como um moleirão, e etc., ele foi um estrategista tão importante que ele, quando a mãe morreu e ele foi coroado rei, única coroação imperial nas Américas, ele buscou o casamento do filho com uma princesa imperial. Quem é que ele vai buscar? A filha do imperador da Áustria, que era resquício do Império Romano, tinha caído no período napoleônico, mas era o presidente tinha sido chefe da Santa Aliança, conservadora, monarquista, absolutista, que daria respaldo ao império aqui que ele estava fundando. Quando Dom João VI chegou, os slogans dos jornais, as faixas da rua, chegou o fundador do Império do Brasil. Essa ideia do Quinto Império, ela permaneceu nos grupos, né, dominantes da informação. Então, Dom Pedro faz o casamento justamente com a filha do imperador da Áustria, que era irmã da Maria Luísa, que tinha casado com Napoleão, e quando elas eram pequenas, o Napoleão invadiu a Áustria, prendeu todo mundo, e tem cartas da Leopoldina dizendo o demônio chegou. Mas, politicamente, era importante, o pai fez o casamento da Maria Luísa com o Napoleão. E mandou a filha para o Brasil. E ela veio e, com uma consciência, era uma mineralogista importante, uma cientista, uma formação alta. No contrato de casamento que foi organizado e elaborado pelo Metternich, que era o grande ministro do Império Austríaco, foi formada uma comissão científica, uma missão científica que vieram todos os Eschwege, os grandes mineralogistas, zoologistas, para conhecer as terras do Brasil. Porque era 1816, 1808 que o Brasil tinha sido aberto ao mundo, mas a Áustria é um grande centro de pesquisa científica, então quer dizer, é de uma importância o casamento da Leopoldina com Dom Pedro, e ela realmente teve um papel fundamental. E o colar representa isso. São a esfera armilar, que é o globo terrestre, né? É uma representação do globo, do mundo, em que faz parte da heráldica portuguesa
e que tinha sido oferecida por Dom Manuel à cidade do Rio de Janeiro. Então, essa esfera armilar, que você vê em tudo quanto é prédio e da bandeira, né? Ela, no colar, ela está representada como conta, porque um colar, a conta sozinha não é nada. Ela só forma um colar enquanto encadeado. Então, tem as 3 províncias embaixo, Rio de Janeiro no meio, ladeado por São Paulo e Minas, dando sustentação à coroa, com pedras preciosas. Essa coroa é encimada por uma cruz da Ordem de Cristo, e as pedras que seguem a sequência, eu fiz o estudo, Bahia, Pernambuco, são as províncias, uma ordem escalonadas do montante da renda para o Império. Então, ele é uma representação pictórica, é uma joia com o desenho político, a estética política. Por isso que faz parte da foto do meu livro, do meu livro. É tanto que eu fui convidada por Portugal para escrever a biografia de Leopoldina, um livro lindo, é uma coleção muito rica, 16 volumes, não chegou ao Brasil, infelizmente. É um livrão grosso, mas eu tive essa honra de escrever e realmente, como todo biógrafo, fica apaixonada pelo biografado. E ela foi uma mulher importantíssima. E ninguém fala que ela foi a primeira governante do Brasil, porque ela governou o Reino do Brasil enquanto Dom Pedro foi a São Paulo e depois governou como imperatriz do Brasil enquanto Dom Pedro foi ao Rio Grande do Sul e morreu como imperatriz do Brasil. Primeira mulher esquecida e que passou a historiografia como aquela infeliz, gorda, feia, que só apanhou do marido. Horrível. E Dom Pedro é colocado lá embaixo. E quando foi também um cara que sabia, que lutou pela unificação e pela reunificação desses 2 reinos para formar um grande império. Falando de como a Maria Leopoldina foi vista e como Dom Pedro também foi colocado, fiquei com vontade de saber um pouco mais. Por quê? A que você atribui essa imagem? Olha, porque a historiografia, ela começa a ser escrita no final do século XIX, e quando é 1908, 100 anos da chegada da corte, recém-proclamada a independência, a república, Brasil era o único país da América que foi império, monarquia, que adotou a monarquia, e éramos república. Como conciliar essa tradição monárquica com um Estado republicano? Então, muitos historiadores se preocuparam em desfazer a imagem da monarquia. Escrever sobre Dom João, que só comia frango. Aquele filme da Carla Camurati, que quando eu fui ver na época, saí revoltada. Eu era a única a sair revoltada do cinema e ninguém entendia. Eu digo, gente, aí discutimos na faculdade, que absurdo. Houve uma grande discussão, porque a Marieta Severo disse que era uma renovação da historiografia. Eu digo, o sogro, Sérgio Buarque de Holanda, se mexeu na cova, porque ela não entende nada de história, mas porque a Carla se inspirou, porque eu aceitei vocês virem para ver, aceitei o convite,
para dar uma visão diferente. E eu reconheço que a Carla, e depois ela disse, mas eu escrevi o que está na historiografia. E foi mesmo. Só que a historiografia que ela escolheu é essa escrita no começo do século XX, começo do século XX, que tenta desfazer a tradição monárquica do Brasil, do Estado do Brasil. É tanto que 17, que tinha sido massacrada, e tinha sido dito pelo Varnhagen, pelo Pereira da Silva, que não tinha sido revolução, que era motim, em 1917, o próprio Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fez um congresso, organizou um congresso, que foi até o presidente da República, vice-presidente, todo entourage, para louvar a Revolução de 17, porque era republicana. É tanto que um ex-presidente da província, que tinha sido presidente da província, que era tio do Barbosa Lima era sobrinho desse Barbosa Lima, que tinha sido presidente da província, que ele dá um grito no coisa, que espera que o 6 de março se transforme numa data nacional. 6 de março é a data da Revolução de 17. E nunca foi. E ainda hoje a historiografia do Sudeste reage ao nome da Revolução. Guilherme Mota, um monte de novos historiadores, novos não, da minha geração, é um pouco uma geração anterior à minha, imagina. Mas hoje 17 já está sendo vista com outros olhos, é outra versão. E é assim a historiografia, não é que ela é errada, é que nós vamos evoluindo no tempo e as questões do presente vão buscar no passado explicações desse presente para que a gente entenda o nosso presente e melhore o futuro, se é possível a gente ter alguma importância como povo, né? Você estava falando como que, a partir da proclamação da República, existe um movimento de tentar minimizar, apagar ou até ridicularizar a imagem da monarquia em prol do estabelecimento da República. Ocorre que o quadro Independência ou Morte é pintado em 1888, às vésperas da proclamação da República. Então, esse quadro que exalta a monarquia, é pintado e vem a República, que quer apagar e minimizar a monarquia. Como você acha que o quadro passa a existir a partir daí? Como é que é a trajetória de reconhecimento dele na sociedade a partir da República? Realmente uma contradição. E eu não colocaria um movimento, Mariana, eu colocaria uma tendência, uma onda, eu não sei, eu fico muito preocupada com as palavras. Por exemplo, um historiador, nessa época foi escrito pelo Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, que valoriza, é o primeiro livro que valoriza o Dom João VI. Mas tem o Tobias Monteiro escrevendo a Independência, escrevendo o Império do Brasil, e é o Tobias Monteiro que traz todas essas histórias mais picantes, mais ridicularizando as figuras, sabe? Então, é próprio da sociedade, do momento que você está vivendo, em que alguns optam pela descrição de uma coisa, com uma face nova, uma versão diferente, e isso vai influenciando a leitura que se vai fazendo. Eu não posso te afirmar, agora, sua pergunta veio, será a partir de quando que foi colocado na escola pública, porque era a escola pública,
os cadernos da imprensa, os cadernos com quadro. Eu não sei. Eu sei que eu, que sou dos anos 40, que eu frequentei a escola pública a partir de 47, 48, por aí, e os cadernos eram todos já com o quadro. Quer dizer, é uma saia justa, é um movimento de lá e cá. Nós temos, olha só o carnaval. O carnaval é uma tradição brasileira. Era só carioca, mas hoje está no Brasil todo. Não, as escolas de samba, não é o carnaval. Estou falando da escola de samba do carnaval. São temas monárquicos, na sua grande maioria, né? Culturais monárquicos. Quer dizer, há um endeusamento da monarquia. Nós estávamos falando, viver na Europa, o que me impressionou é que lá as revistas, as nossas revistas é tudo os artistas globais. Lá são as figuras da monarquia. Até na França, que é republicana. São as antigas famílias, ou as famílias espanholas, ou as belgas, ou holandesas, suecas. Então, as fofocas de revistas são com as monarquias. Aqui, nós deixamos a monarquia porque teve esse interregno, eu acho. É uma sua tentando lhe responder. Mas muita coisa tem que ser repensada, exigem reflexões em todos os pontos da cultura e da formação do pensamento. Como a gente hoje não tratou da questão da identidade nacional. Como o brasileiro passou a ser considerado brasileiro, se sentir cidadão, se sentir brasileiro. O Frei Caneca escreveu um texto em 1811. Não, foi depois. Depois eu fico devendo o texto, a minha cabeça hoje cansou. O que se deve entender por pátria do cidadão. Olha o tempo. Dissertação sobre o que deve se entender por pátria do cidadão. Era num contexto, dos anos 20, num contexto em que o acirramento entre portugueses e brasileiros, que é o contexto da independência, era muito grande. Tanto no Rio de Janeiro quanto em Pernambuco, foi um dos motivos da 17, porque eram identidades diversas se confrontando. E, no período regencial, nos confrontamos o tempo todo, pernambucanos, né? Aí era contra o centro, contra o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, concentrou todas as benesses e os demais reagiram a ela como, no período colonial, reagiam a Lisboa, porque aqui estava a coroa. A quem serviu a independência do Brasil? Quem se beneficiou? Quem se prejudicou? Muita coisa. A elite, os grandes proprietários, os produtores, os grandes produtores, que na época eram donos de terra, de produção do açúcar, do café depois, do algodão, que se acercaram do poder político para permanência do trabalho escravo, como justificativa do desenvolvimento,
da desigualdade que hoje predomina. Então, se houve, eu digo, se você colocou quem se beneficiou, o Brasil como todo, que se fez, se organizou, mas o populacho, como se diz, o povo, a sociedade, ela não é que se prejudicou, foi uma estrutura, se formou dentro de uma estrutura hierárquica e desigual. Isso é um fator negativo, melhor dizendo, do que positivo, naturalmente, né? Porque a centralização é que tornou esse país de dimensão continental, guiado pelo um ideal de poder, de poderoso império que um dia será. E a gente... O alemão não chegou aqui e escreveu um livro, O País do Futuro? Como é? Entendeu? O País do Futuro. Eu encontrei na Suíça um livro de um jornalista, de um intelectual lá, dos anos 30, 1830, incentivando a imigração suíça para o Brasil, porque o Brasil era o país do futuro. Os japoneses vieram, porque o Brasil é o país do futuro. Ou seja, o país é grande, mas a estrutura político-social é que emperra a distribuição da riqueza, emperra a separação de classe, o atraso. E o que mudou após a proclamação da independência? Teve alguma mudança imediata? Teve, sim. É uma transição, né? É um processo. Você vê, o Brasil era colônia, tinha o status de colônia. 1808, ele já não tem esse status de colônia, porque os portos são abertos, mas é oficializado no papel 1815 como reino. Em 1822, como império, e tudo isso vai mudando a estrutura política da administração dessas partes. Então, o que mudou? Mudou tudo e não mudou nada, dizendo por quê? Ficou sob a dominação dos grandes proprietários. A distribuição de terra no Brasil eram sesmarias. Isso é uma questão de alta importância. Eram as sesmarias. E se você fazia um bem para o Estado, o governo, o rei, dava uma terra para você. E você foi se tornando proprietário. José Bonifácio, na independência, como ministro, ele suspendeu esse decreto de doação de sesmarias. Não existiria mais distribuição doação de sesmarias. Sabe quando foi? Aí criou-se uma discussão da Lei de Terras, chamada Lei de Terras. Sabe quando ela foi editada? Nos anos 40. E, mesmo assim, sem a devida equidade na distribuição das terras, e na maior parte do Brasil. É tanto que o sul, a parte sul de Santa Catarina para baixo, que era relegada, né? Paraná era São Paulo, ainda não existia, né? Santa Catarina existia, Rio Grande do Sul, mas por questão de serem Rio Grande do Sul, sobretudo, uma questão de fronteira com os países vizinhos, ela ficou no, vamos dizer, o segundo plano. Não houve uma atenção especial. Sim, com a migração.
Então, veio a migração europeia. A primeira foi em 1816, foi Dom João VI que trouxe, que essa população de Friburgo, Petrópolis, Bom Jardim, toda aquela região, é gente que veio nessa migração oficial trazida pelo Dom João VI. E foram pequenos lotes de terra. Então, o Sul é caracterizado não pela grande propriedade, porque não foi monocultura também. Teve pouco escravo, né? Diferente da monocultura que dominou na maior parte do Brasil. Então, quando você pergunta o que mudou, mudou tudo. Mas, em termos de estrutura, se copiou, se criou o ranço, restaram ranços na área da dominação do período até colonial. Então, pensando nessa ideia de disputa de narrativa, o Pedro Américo produziu essa imagem da independência do Brasil, que estava a serviço de um projeto político do imperador, Dom Pedro II, a princípio, né? Então, propondo um exercício assim meio diferente, um exercício especulativo, de fabulação, para você, qual poderia ser uma imagem, uma outra imagem para independência? Qual imagem você proporia hoje que pudesse representar a independência, que não é essa que a gente ainda tem? Primeiro, mudar esta data. Mudar o modelo, a reflexão, a explicação da história do Brasil como fundação do Estado. Ela não, a América Portuguesa não seguiu a forma de independência usual, que era uma luta de colônia contra a metrópole. Toda vez que a gente fala na independência dos Estados Unidos, é contra a Inglaterra. Fala nas colônias espanholas, é contra Espanha. Portugal não foi contra Portugal. Ao contrário, houve um modelo com o fato extraordinário que abismou o mundo, que foi a primeira e única transferência de uma metrópole da Europa para uma colônia americana, que foi o único modelo de adoção da monarquia, o único modelo de império, monarquia no modelo europeu. Para você ter uma ideia, uma das cartas da Leopoldina ao pai era para mandar irmãos e primos para as colônias espanholas para fundar outro império, outra monarquia. E veio o Leopoldo lá para o México, que morreu, né? Que era um primo. Ou seja, a monarquia sempre foi um ideal de paz. Você falou que a primeira coisa seria mudar a data da independência. Para qual data? 1808. 1808, o Brasil deixou de ser colônia. O que caracteriza uma colônia? Os portos fechados, o comércio monopolizado pela metrópole, a administração, tudo dependente de uma administração. Lá, o Conselho Ultramarino, em Lisboa, desde o descobrimento, do chamado descobrimento, 1500. Nós ficamos dependentes de Lisboa. Janeiro de 1808, chega todo o aparato, isso não foi a vinda da família real, que a historiografia fala, ainda hoje. Eu bato tanto. Gente, é transferência de um aparato de poder monárquico para a colônia. Ex-colônia. Aí o que era colônia virou ex, o que era metrópole virou ex. Tudo depende da data. E o que aconteceu nessa data? A transferência
da corte, que significou a inversão colonial. A partir daí, tudo vai mudar. Os estudos têm que dar atenção. E essa ideia de império, que eu escrevi esse livro em 94 e ainda eu assistia muitos congressos, agora em 22, muita gente sem falar da ideia de império. E muitos historiadores de nome, de renome, considerando os movimentos de reação regional como separatista, endossando a visão da historiografia tradicional. É o que eu posso dizer por enquanto. Maravilha, muito obrigado, Lourdes. Muito obrigado. Colaborei, né? Demais. Podem contar comigo, porque o que for para renovar o conhecimento da nossa própria história, para formar uma nova geração de conscientização das mudanças que nós temos de ser, é uma vergonha, gente. É uma vergonha, principalmente depois desse período, dessa atualização, que a gente não podia levantar a cabeça. Brasileiro. Meu vizinho, minha família. Né? Estamos ilhados, passamos anos ilhados. Tempos trágicos. Muito obrigada.